Glória a Deus, a paz do Senhor, povo querido, povo abençoado. Pastor Mike Linhares, meio sumido, mas não desaparecido, sempre envolvido na obra do Senhor Jesus. Estou aqui pelo solo catarinense, fazendo o ID do Senhor Jesus, pregoando a palavra de Deus, visitando centro de recuperações, visitando lares, ministrando testemunho dentro de congregações e o nome do Senhor sendo glorificado. Vivendo o que está escrito em Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Não podemos perder tempo, mas aquilo que era passado ficou para trás. Foi-se feito nova todas as coisas. Então agora eu tenho que entender que não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Em meio à luta carnal, à luta mental, à luta espiritual, tenho que me apegar em Jesus. Tenho que estar revestido na força do seu poder e marchar, ir para frente. O céu é tomado por esforço e eu tenho que me esforçar, porque senão eu corro risco de ficar para trás. Eu corro risco de ser deixado para trás. Eu corro risco da porta ser fechada e eu nem perceber. Preciso cuidar da minha salvação. E isso se faz envolvido com as coisas de Deus e com aquilo que edifica a minha vida. E o intuito é viver como está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, que bebais, ou qualquer outra coisa que fazeis, que seja para a glória de Deus. Aí fica uma pergunta: o meu comportamento tem sido para agradar a Deus? Aquilo que eu tenho feito é para o nome do Senhor ser exaltado? Aquilo que eu tenho praticado, falado, é para o nome do Senhor ser exaltado? É uma reflexão e uma pergunta para eu me autoanalisar. Será que tudo que eu tenho feito é só no intuito de exaltar a Deus, glorificar a Deus, por nome dele ser glorificado? Ou será que não? Que tipo de carta é eu? Que tipo de carta é você? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante está escrito: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. Uma pergunta: ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Outra pergunta: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, sem exceção. Versículo 3: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se participe de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Então eu preciso compreender e entender isso na nossa caminhada, que tudo que nós fizemos porque algo Deus entregou na minha vida,
na tua vida para fazermos em prol do reino de Deus e o nome dele ser glorificado. Meus amados irmãos, eu estou hoje no caminho do Senhor, entre ataque e contra-ataque, entre altos e baixos, entre ânimo, desânimo, forte, fraco, com qualidades, com defeito, mas eu estou no caminho. Eu estou perseverando, eu estou buscando, eu estou me voltando para Deus, eu estou buscando renúncia, estou buscando a cada dia a libertação, estou buscando aprendizado na verdade, procurar andar mais na verdade, me firmar mais na verdade. E tudo isso porque alguém entendeu o propósito de Deus em ir lá na sarjeta, em ir lá no centro de recuperação, em ir lá na mendigagem, em ir lá na biqueira, em ir lá na vida perdida, onde eu estava acorrentado, escravizado, na cegueira do pecado, e fazer a diferença, mostrando o caminho da verdade, mostrando a porta que ainda está aberta, para que eu fosse mais um resgatado, como também foram resgatados, para que eu fosse mais um salvo, como também foram salvos, para eu ser mais um que estou no caminho da verdade, como também eles tiveram a visão aberta espiritual deles. E o intuito do propósito de Deus é que eu e você também sejamos mais um em prol do reino de Deus, para ser representante de Cristo, para ir resgatar mais um, para ir salvar mais um, para ir buscar mais um, para ir ajudar mais um, para ir visitar mais um, para ir evangelizar mais um. O que é que eu tenho feito com o chamado de Deus? O que é que eu tenho feito em prol do reino de Deus? O que é que eu tenho feito para exaltar a Deus? O que é que eu tenho feito para glorificar o nome do Senhor Jesus na minha vida? Para testemunhar o milagre dele na minha vida? Para falar desse amor, para pregar essa verdade, para andar nessa verdade, para viver essa verdade, para buscar essa verdade. O que é que eu tenho feito? A obra sem fé, ou a fé sem obra, é morta. Então eu preciso entender que não é só a minha salvação, mas também as obras das minhas mãos, que necessitam ser feitas em prol outras vidas que estão lá fora, acorrentada, escravizada, e a seara é muito grande. Jesus diz, ela é imensa, ela é gigantesca. E cadê ceifeiro que é tão pouco? Poucos são os ceifeiros. Onde eles estão? Cadê eles? Perdendo tempo. Perdendo tempo em viver o propósito, em andar na verdadeira verdade, em viver o verdadeiro chamado, em fazer o verdadeiro ide, perdendo tempo com o que não edifica, com aquilo que não edifica a si mesmo, com aquilo que não exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, está na hora de eu me despertar como igreja verdadeiramente. Está na hora de eu me despertar como discípulo. Está na hora de eu me despertar como servo do Deus Altíssimo. Está na hora de eu me despertar para andar e viver nessa verdade que liberta. Sou liberto. Somos libertos. Deus quer nos usar para outros também ser libertos. Filme lindo do Até o Último Homem. A oração dele era só uma: Deus, me ajude a salvar mais um. Deus, me ajude a salvar mais um. Ele não foi arrumar encrenca com quem estava esnobando ele, fazendo chocarrice com ele, espancando ele. Ele não foi arrumar encrenca, ele não foi perder tempo. Não,
Na oportunidade dele, ele lutou, porque ele queria fazer parte do exército, queria estar na guerra, queria estar na peleja, e entendeu o propósito. Senhor, qual é o teu propósito? Quando ele entendeu, salvar almas, salvar vida. Então me ajude a salvar mais um, me ajude a salvar mais um, me ajude a salvar mais um. Como é que nós temos exercido a nossa função? Os dois entreguem nossas mãos para fazer algo em prol do reino de Deus. Terra! Temos feito o quê? Para agradar a Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Despertai, ó igreja! O noivo vem. O noivo vem. Está às portas. Amém? Creio que cada um entendeu a mensagem. Deus abençoe.